Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Mensageiros da Paz. Na noite de hoje nós trabalharemos com o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10, falando sobre a caridade, um texto de Paulo. Nós inicialmente vamos fazer uma prece, rogando ao Mestre Jesus o seu amparo, a sua luz, para que possamos ter um bom estudo, uma boa experiência em relação a mais esse capítulo da doutrina espírita e principalmente que o Mestre Jesus nos apoie no sentido de usarmos esses ensinamentos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa vivência no plano terreno. Que assim seja. Kardec, na questão 879 do Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos o seguinte. Eu vou ler para ficar mais fiel ao livro e à mensagem de Kardec. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí os espíritos superiores responderam: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, os espíritos superiores alharam a questão da justiça, o amor e a caridade. E essa pergunta ela é fundamental no Livro dos Espíritos, porque ela levou, tem-se a impressão, quem lê o livro, que Kardec trabalhou com várias leis, mas encerrou com a lei da justiça, do amor e da caridade. Essa justiça plena, justiça divina, quando nós falamos justiça divina, justiça plena, justiça integral. Nós havemos de fazer uma diferenciação da caridade material. Por exemplo, quando nós damos algum dinheiro para uma pessoa, algum bem material, uma roupa, algum alimento, nós estamos praticando a caridade material. E essa que nós estamos falando agora nesse momento não se esgota nessa atitude física. Não que não seja extremamente importante nós termos a preocupação de ajudar o próximo nas questões materiais. Ainda mais agora que nós vivemos momentos difíceis, uma crise muito grande em todo o nosso planeta, sem precedentes, e que muitas pessoas, infelizmente, voltaram ao mapa da fome. Então, nós temos que ter a grandeza também da caridade material. Ainda o Kardec nos fala, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Aí ele pedindo aos espíritos superiores para que expliquem qual é a caridade que o Mestre Jesus entendia, como que Jesus definia a caridade. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então eles complementam essa questão da caridade como Jesus entendia, como indulgência, benevolência e o perdão das ofensas. Então essa era a concepção de Jesus. Ele não escolhe a pessoa para fazer a caridade, não escolhe, não tem sexo, não tem time de futebol, não tem raça, não tem cor, não tem absolutamente nada, não tem partido político, não tem nada. O cristão, nos termos de Jesus, faz a caridade para qualquer um de seus irmãos, independente da sua situação. Se ele é uma pessoa boa, se ele é um bandido, independente de qualquer critério, independente de qualquer julgamento. E tem que ser uma caridade, tem que ser algo leve, algo espiritual, uma questão de você ser benevolente, de você perdoar e de você também ter indulgência para com as imperfeições das pessoas. É esse o ensinamento do Mestre Jesus em relação à caridade. E nós conseguiríamos distinguir a justiça e a bondade na divindade. Deus para nós, ele é justo e é bom, mas nós conseguimos distinguir a justiça e a bondade?
efetivamente, se nós pegarmos, vamos fazer um pão, por exemplo, as pessoas que fazem pão sabem que vai farinha de trigo, fermento, um pouco, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, entre outros ingredientes. Quando se mistura para fazer o pão, depois de misturado, é possível separar o sal, é possível separar a farinha de trigo, separar o fermento? Obviamente que não. Uma vez misturado, isso não tem separação. Então, a ação da divindade, ela é assim integral, ela é unificada, ela é intrínseca, ela é engrenada, ela é perfeita. Não tem como a gente distinguir os atributos de Deus. Ele é justo, é bondoso, é perfeito. Então não tem como eu dizer assim, Deus foi bondoso numa determinada situação, ou ele foi inteligente, ou ele foi justo. Não há essa distinção. Deus é justo, é bom, é inteligente, tudo que ele faz é perfeito. E nós não conseguimos fazer essa distinção nem nas nossas relações interpessoais, não tem como separar. E a justiça divina, ela é integrada, ela é a bondade, a justiça, o amor, é tudo intrínseco, é tudo ligado, é tudo uma mesma situação, uma mesma coisa, não há diferenciação nenhuma. Então nós temos que ter esse entendimento, e esse entendimento é fundamental para nós entendermos o sentido da caridade de Jesus Cristo explicado na doutrina espírita. A caridade no Livro dos Espíritos, ela está dentro da lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade. Ela está dentro do conteúdo. Então não tem essa distinção, ela é conjunta, ela está interligada com a justiça e com o amor, a caridade interligada com esses dois. Ao tempo de Moisés, quando escreveram o Velho Testamento e depois ele foi sendo traduzido para o grego, para o latim e depois para o português, ele chegou nas nossas mãos com algumas diferenciações nas palavras. Mas como que eles, os hebreus daquela época, entendiam o que era a caridade, a justiça e o amor? Eles tinham uma palavra só para isso, que era tzedek. E a ação do tzedek era o sedaká. Então, para o judeu, justiça é sedaká, amor é sedaká e caridade é sedaká. Tudo isso compreendia o sedaká. Uma pessoa que fazia amor, justiça e caridade estava fazendo sedaká. E essa sintonia de Kardec está descrita no livro Justiça, Amor e Caridade, a mesma lei do sedaká. Então, todos os textos religiosos do planeta têm uma inspiração superior, e esses textos bíblicos também tiveram uma inspiração superior, assim como a nossa doutrina espírita, as nossas obras básicas tiveram inspiração superior, e muitas outras continuam tendo inspiração superior. Mas é importante também nós entendermos que na época de Moisés, na época dos judeus, na época de Jesus, para se ter uma ideia, eles até plantavam de acordo com as leis religiosas, de acordo com a inspiração superior das leis religiosas. Até hoje, os nossos agricultores plantam em retângulos ou em quadrados, eles utilizam o terreno da melhor forma possível. Hoje, quando a gente sai no interior das nossas regiões, nós verificamos que os agricultores aproveitam ao máximo o terreno, porque a terra tem um valor alto, e a produção tem um valor alto, e é necessário se aproveitar o máximo possível do terreno. E os judeus na época também faziam isso. A maioria da população eram pequenos agricultores que cultivavam o terreno, cultivavam a terra, e os terrenos também naquela época tinham grande valor e necessitavam de ter grande produção. E nessa época de Jesus, eles plantavam o quadrado inteiro, mas na hora de fazer a colheita era obrigatório colher em círculo. Era uma determinação da lei mosaica que eles colhessem em círculo. Por que isso? Porque sobrava as pontas. Se fosse nós pegarmos um quadrado, fizermos um grande círculo no meio, vai sobrar as pontas. O que seriam essas pontas? Essas pontas eram o sedaká, ou seja, eram a sobra
para os pobres, para as pessoas mais pobres e mais humildes. Então eles não colhiam as pontas, eles deixavam as pontas para as pessoas pobres irem lá e fazerem a colheita. E também havia um outro mandamento que, se eles estivessem colhendo, por exemplo, o agricultor ali com uma foice, colhendo um ramalhete de trigo, por algum momento ele se descuidou e caiu aquele ramalhete de trigo no chão, ele não poderia juntar aquele ramalhete. O ramalhete era pro sedaká, era para os pobres. Então, eles não colhiam. E esse sedaká era para os pobres da comunidade um ato de amor, um ato de caridade e um ato de justiça. Nós temos que entender essa mensagem que já vem intrínseca na obra hebraica e depois parte para a nossa doutrina espírita, para nós entendermos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para todos nós. Quando nós damos ou fazemos algo para uma pessoa em termos de caridade, nós temos uma sensação psicológica de que isso nos faz um bem, isso nos agrada, mas nós temos que ter o entendimento de que tudo que nós damos não é nosso. Absolutamente nada é nosso. Deus nos dá tudo, desde a vida. Então tudo que nós temos, que nós disponibilizamos em ajuda ao próximo, não é nosso, é da divindade. Então nós estamos só repassando, nós estamos só fazendo um repasse, principalmente dos bens materiais, nós estamos repassando aos nossos irmãos. Infelizmente aqui no Brasil, ainda as pessoas muito ricas, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, não começaram a seguir a ideia dos milionários, dos bilionários americanos. Aliás, poderiam começar a seguir a ideia deles. Vocês podem achar facilmente na internet, já é notícia conhecida de todos, que vários bilionários, por exemplo, Bill Gates, já acertou que uma boa parte do seu patrimônio já foi doado, já está sendo doado, e ele capitaneia um processo de que bilionários possam doar o seu dinheiro para instituições, para universidades, para instituições de caridades. Nos Estados Unidos, muitas praças, monumentos, locais assim de acesso ao público são construídos pelos bilionários, pelos milionários. Ao contrário do que é feito aqui no Brasil, que nós exigimos que o poder público faça tudo e que desembolse dinheiro do poder público para pagar tudo como se esse dinheiro não fosse nosso. Então, esse ato desses bilionários é um exemplo disso, no sentido de que eles não estão doando nada que é deles, é algo que foi repassado a eles, algo que foi permitido a eles para retribuírem por aquilo que eles ganharam, receberam da divindade no processo da vida terrena. Continuando, se nós temos a sensação ou o entendimento ou o conhecimento nas mais diversas religiões, principalmente do mundo ocidental, que se nós desencarnarmos, nós vamos desencarnar e comparecer a uma espécie de um tribunal espiritual para nós sermos questionados e julgados sobre os nossos procedimentos no planeta Terra. Isso não é verdade, isso não corresponde à realidade, não é dessa maneira. Não vai ter ninguém lá, nenhum polícia, nenhum juiz, nenhum fiscal, absolutamente ninguém para nos fiscalizar. Nós vamos ter impregnado, marcado no nosso perispírito, como uma grande tela, e todos os outros espíritos vão poder ler, vão poder observar aquilo que realmente nós fomos no nosso plano terreno, na nossa encarnação física. Então tudo que nós vivenciamos vai estar lá, como se a gente chegasse no plano espiritual e uma tela se abrisse em cima de nós, e nessa tela estivesse todas as nossas mensagens de WhatsApp, todas as nossas publicações de Facebook, e todos eles vão poder ler. Então um espírito poderia nos chegar e dizer assim: olha, você tinha problema com a sua sogra, por exemplo, e você dizer: mas como que você sabe disso? Está escrito na sua tela do seu perispírito. Então é essa forma que se chega no mundo espiritual, e isso está bem caracterizado no livro Voltei, do
espírito Irmão Jacó, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Essa e todas as nossas atividades no plano da caridade, no plano da bondade, também estarão ali impregnadas no nosso perispírito. Nós poderíamos pensar no sentido de que muitas pessoas avaliam ou pensam que vão para o umbral. Realmente a questão do umbral ela é mais complexa e mais complicada, mas a grande maioria dos espíritos que vão para o umbral são espíritos que estão lá por sintonia, porque eles continuam pensando naquela sintonia, naquela vibração, naquela sintonia espiritual, na vibração psicológica, naquela sintonia psíquica. E esses espíritos, esses irmãos nossos, que podemos ser nós estaremos numa situação difícil pela nossa sintonia, pela nossa vibração. Mas é porque também, às vezes, podem eles estar reclamando da situação, mas não se esforçam para sair. E é muito comum nós também, no plano físico, estarmos numa situação difícil, numa situação complexa e não nos esforçarmos para sair. Nós gostamos de reclamar da situação, reclamar dos problemas que nós vivenciamos, e muitas vezes nós sabemos a saída, a forma de sair desse problema, mas nós não nos encaminhamos para essa porta, para essa saída. Então, na doutrina espírita, nós temos a mensagem de Kardec que fora da caridade não há salvação. Então, a porta da caridade para todos nós é a porta da salvação e é a porta de não se entrar no umbral e é a porta de adentrarmos ao mundo espiritual numa condição melhor do que poderíamos entrar ou dos que nos imaginamos adentrar. E o nosso querido André Luiz nos demonstra isso porque tem uma parte da sua obra em que ele chegou no mundo espiritual quando ele não tinha um entendimento ainda completo da sua situação, e ele viu uma mulher gritando, pedindo por socorro, e ele achou que poderia fazer um favor a ela, caridosamente fazer um favor a ela e lhe atender. Ele não havia entendido ainda a caridade como justiça, amor e caridade. Então ele tem que entender, e nós necessitamos entender, de que o auxílio mútuo que nós prestamos para o outro é mútuo. Quando nós auxiliamos uma pessoa caridosamente, nós estamos sendo também beneficiados por esse auxílio. E a indulgência, nós poderíamos tratar ela assim como a questão do casamento, por exemplo, é o maior exemplo de indulgência. Se eu sou uma pessoa imperfeita, eu me caso com uma pessoa que também é imperfeita, mas os dois vão se tolerando indulgentemente. E essa tolerância pode chegar muitas vezes a 40, 50, 60 anos de casamento. E é muito comum a gente ver na imprensa, às vezes, alguns casais que conseguiram atingir esse tempo de tolerância mútua. Então, nós temos que ter esse entendimento da caridade a partir da doutrina espírita. Buscar não ver a imperfeição no outro, não dar atenção para a imperfeição. Porque nós temos que ter um entendimento de que nós somos como se fôssemos cobra, nós vamos mudando e a cada pouco nós tiramos o couro, trocamos a capa do nosso corpo, nós vamos nos modificando, nós vamos evoluindo, nós vamos nos melhorando. E as pessoas também mudam e se melhoram. Eu não posso olhar para uma pessoa que eu tive uma desavença há 10, 15, 20 anos atrás, como se ela fosse daquela época, como se eu tivesse tirado uma foto daquela época e hoje eu estaria do mesmo jeito, da mesma forma, olhando para ela naquela situação, daquela foto de 15 a 20 anos atrás. As pessoas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas se melhoram e é uma tendência evolutiva de todos nós do planeta de nós modificarmos e de nos melhorarmos, se não nessa encarnação e em outras oportunidades. O mundo espiritual nos dá a possibilidade da reencarnação. Quando nós reencarnamos para o plano físico, esse plano filtra as nossas impurezas. E a reencarnação, ela é um ato de justiça
ou de misericórdia de Deus. São situações integradas, são ações da providência divina que estão realmente integradas e nós não conseguimos distinguir entre justiça e misericórdia divina. O Emmanuel nos diz uma frase muito interessante, que nós não atingimos a situação dos espíritos superiores, dos nossos irmãos, dos nossos mentores, que enxergam as situações de nós encarnados por todos os ângulos. Muito pelo contrário, nós enxergamos as situações das pessoas e a nossa apenas por um ângulo, ou seja, nós cometemos um erro primário, um erro elementar, um erro básico, que é analisar as pessoas apenas por uma vida, apenas por uma encarnação. Então é necessário que nós tenhamos a compreensão, pelo menos a dignidade de deixar as pessoas serem como elas são, pensando nesse ponto de vista, que cada um está vivenciando aqui uma de suas encarnações e já vivenciou muitas encarnações. Por exemplo, no livro Vida e Sexo, de André Luiz, também por Francisco Cândido Xavier, chegou numa determinada situação lá que o André Luiz não compreendia como que havia um problema bastante complicado lá, um caso complicado. E aí os espíritos explicaram para ele, bom, a encarnação do fulano anterior foi assim, do ciclano foi de outra forma. Mas ele continua não entendendo. Eles voltaram mais uma encarnação. Na outra encarnação aconteceu isso, isso e aquilo. Ele continua não entendendo. E aí eles falaram assim, chega, é suficiente, não é necessário nós voltarmos mais outras vidas. Porque quanto mais nós voltarmos, mais difícil vai ser nós sabermos quem é a vítima e quem é o agressor. Porque nada disso importa. Quando a justiça espiritual é feita, e ela é perfeita, por exemplo, se eu cometi um assassinato, eu assassinei uma pessoa, um homicídio, então eu tirei a oportunidade dessa pessoa de crescer na vida, a pessoa de adquirir estudo, de adquirir condições, enfim, dela viver mais um tempo e de ter as oportunidades que muitos de nós temos. Se eu tirei tudo isso, qual que é a questão da justiça divina? Se fosse a justiça terrena, a pessoa seria presa alguns anos, vai para a cadeia, enfim, fica lá cumprindo a sua pena. Mas e na justiça divina? Como que ela funciona? Tirou a vida, vai dar a vida, vai ter a oportunidade de ter essa pessoa que você tirou a vida como seu filho. Por isso que muitas vezes nós vemos pais reclamando, eu gasto tudo que eu tenho na educação dos meus filhos, eu gasto tudo que eu tenho com os meus filhos, eu trabalho que nem um louco e tudo que eu faço na minha vida é voltado para os meus filhos, eu despendo a minha vida inteira com os meus filhos, eu não consigo nem viajar, que eu gostaria de viajar, mas a faculdade do meu filho é caro, os cursos que meu filho faz são caros. Nada mais é do que resgate daquilo que eu tirei do filho em outra vida. A justiça divina é perfeita, não há nenhuma possibilidade dela ser imperfeita. Nós vivenciamos exatamente aquilo que nós necessitamos para nos melhorarmos, para nós evoluirmos. Tem um caso do Chico Xavier que reflete bem isso. O Chico tinha um cunhado, casado com uma irmã dele, que era espírita, trabalhador da causa espírita e trabalhador do centro espírita que o Chico frequentava, lá onde o Chico trabalhava. E esse cunhado do Chico, ele não conseguia se afinar com o chefe do Chico, que também era trabalhador da casa espírita, o seu Arthur Joviano. Eles se brigavam constantemente, não podiam se ver, qualquer um falava uma coisa, o outro falava o contrário, eles se intrigavam. E houve uma necessidade, uma ampliação na casa espírita, de se fazer uma obra na casa espírita e de se ampliar. Esse caso é raro porque é muito difícil
haver briga entre espíritas. Nós sabemos disso. Mas o Chico, na escolha lá da diretoria da casa, tiraram os dois, o cunhado Chico e o Joviano, para serem os responsáveis por aquela obra, pela ampliação, por orçamento, por contratar os profissionais que iriam fazer a ampliação. E eles começaram a brigar o tempo inteiro, discutir e não se acertavam. Até que o Chico se alterou e chamou os dois e disse: quando que vocês vão parar de brigar? Eles falaram: mas quando? Nós não estávamos brigando antes, nós estamos brigando agora. E aí ele chamou um e apontou: você briga com ele desde a queda do templo de Jerusalém. Você pelo lado dos romanos, ele pelo lado dos judeus. E vocês brigam desde lá, em todas as encarnações. Então aí dando o exemplo de que eles tinham que acabar com as suas brigas, acabar com as suas imperfeições, porque todas as nossas imperfeições morais vão terminar, mais cedo ou mais tarde elas vão terminar, e só as nossas virtudes vão passar para a eternidade. Nós somos espíritos imortais e levaremos para a eternidade apenas as nossas virtudes. As nossas imperfeições vão acabar, cedo ou tarde todas elas vão acabar. E o Chico deixou essa lição para nós e contou para eles como que eles brigavam desde aquela época lá do século I. Então nós temos que ter esse entendimento que nós não podemos vivenciar com as pessoas no olho por olho, dente por dente. Aliás, o Nelson Mandela deixou uma frase quando ele assumiu a presidência da África do Sul, que logo após o regime do Apartheid, que foi algo miseravelmente desumano com os irmãos de cor daquele país, os irmãos que tinham a pele negra, que eles, o regime do Apartheid diferenciava eles e os tratava eles como seres humanos de segunda categoria, colocava eles viver em guetos, algo realmente triste e lamentável num regime nazista, fascista, que era o regime do Apartheid na África do Sul. E o Nelson Mandela, quando ele assumiu o governo como presidente, quando quebrou-se toda essa situação do Apartheid, ele disse o seguinte: nós não podemos cultuar a lei do olho por olho, dente por dente, senão nós vamos ter um país de cegos e banguelos. Não é possível nós termos um país de cegos e banguelos. Nós temos que olhar para frente, esquecer o passado, perdoar as ofensas e avançar. Então, essa questão nós precisamos entender e compreender muito bem. A justiça, o amor e a caridade. Na causa espírita, nós temos que ser o máximo possível justo com as pessoas, temos que amar a todas as pessoas e temos que ser caridosos para com todas as pessoas. É difícil, é complexo, bastante, porque muitos de nós vivenciamos no nosso dia a dia situações que envolvem resgates, que envolvem expiações e trazem causas e coisas complexas de outras vidas, mas nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, para nos melhorarmos e necessitamos amar as pessoas e trabalhar de forma justa e caridosa para com todos. Talvez nós demoremos muitas e muitas encarnações para nós nos aperfeiçoarmos e termos a oportunidade de sairmos do plano físico e vivenciarmos no plano espiritual numa condição de vida melhor, porque nós realmente vivemos num planeta que é muito difícil, que está com uma situação muito complexa, mas nós estamos, de certa forma, colhendo o que nós plantamos e, de outra forma, nós estamos tendo a oportunidade de evoluirmos nesse planeta escola que é o planeta Terra. Que Jesus nos abençoe, que possamos compreender essa mensagem da lei do amor, da justiça e da caridade, o Sedacá dos Hebreus, e que possamos principalmente aplicar no nosso dia a dia. Que assim seja.